Muito obrigado a vocês todos. Então vamos começar com um tema que é o tema que a gente escolheu para desse ano, né? A jornada responsável da nova economia da inteligência artificial. Então aqui a gente já começa com uma pergunta que é uma pergunta para todos, que a gente pode tratar justamente do foco das grandes forças que impactam o cenário socioeconômico global e que estão refletidas nesse congresso com o tema que eu acabei de mencionar, que é a inteligência artificial, a emergência climática, endereçando aí a agenda ESG. Estamos falando aí, portanto, de meio ambiente, estamos falando da responsabilidade social, estamos falando de governança, ou seja, de procedimentos e atitudes éticas na condução dos negócios. Então, a pergunta que é para todos vocês é o seguinte: como os bancos chegam em 2024 e como vem a jornada da responsabilidade tecnológica e ambiental dos próximos anos? Se vocês me permitirem, eu passo aqui primeiro para o Marcelo, para abrir essa jornada. Obrigado, João. Em primeiro lugar, me ouvem bem? É porque o retorno é diferente aqui, mas... Eles estão ouvindo a gente melhor do que a gente mesmo. Muito bem. Agradeço a você pelo convite. Eu saúdo aqui o Isaac, né? Parabéns a todo o time da Febraban, né, pelo evento. O evento está muito bacana, né? Fiquei bem impressionado, né, com a área, né, ocupada aqui, né, com a quantidade de gente aqui já inscrita, né, nesse evento, né? Eu saúdo aqui o Mário, o Milton e o Carlos. Prazer estar com vocês nesse painel, tá certo? E a todos vocês aqui presentes nesse evento. Então, João, eu trouxe hoje aqui também meu copilot, tá? Você está falando de inteligência artificial, né? E meu HD sobressalente, né? Porque esse HD aqui não tem mais capacidade de armazenamento. O Rogério está ali, né? Tá certo? É o nosso cara responsável de tecnologia junto com outro time e a gente brinca muito disso aqui. Mas veja só, eu começo aqui falando um pouco de sustentabilidade, lembrando que o Bradesco começou a fazer as suas compensações do escopo 1 e 2 há quase 20 anos, né, João? Então, acho que isso é um primeiro elemento. Depois, eu acho que a partir de 2019 também, a gente começou a fazer a neutralização do escopo 3. E a gente vem evoluindo, né? E em 2020, a gente começou a usar somente energias renováveis em nossas operações, neutralizando definitivamente o escopo 2, tá certo? Em relação a essa questão climática, né? E do ponto de vista dos clientes, naturalmente o Bradesco assim como as outras organizações que aqui estão, né? Um dos protagonistas, né? Da transição climática para as empresas que são grandes emissoras, tá certo? Então a gente assumiu responsabilidades em diferentes fóruns, em diferentes áreas, para a gente apoiar essas empresas na demanda de recursos, nos seus financiamentos, e a gente está seguindo muito fortemente com esse tema, com as metas que a gente estabeleceu em relação à sustentabilidade, né? Então, esses são, para mim, os principais pontos. Lembrando que o Brasil, obviamente, tem uma posição privilegiada nesse sentido, né? Estava olhando um outro dia, já vi duas estatísticas, mas é assim, a matriz energética mundial, ela tem 28% de energia renovável, contra mais de 80% aqui do Brasil. Estava com estatística de 81%, já me mostraram uma estatística acima de 84%, né, de energia renovável. Então a gente tem de aproveitar naturalmente esses elementos aqui, né, e apoiar todo o processo de descarbonização. A gente tem uma moeda escritural, né, que é o crédito de carbono, que está à disposição do Brasil, e a gente tem que naturalmente brigar um pouco, né, para a gente ter uma regulamentação mundial mais favorável, né, porque a gente está enfrentando uma regulamentação que não é tão favorável para a gente nesse sentido. E a gente está muito ativo nesse processo e a gente vai ter uma participação ainda mais ativa, tá certo, nesse processo de descarbonização e de apoio às empresas, né? Do ponto de vista de tecnologia, João, que você comentou, né, quer dizer, primeiro, a Responsible AI, né? Esse é um tema super sensível. Acho que os bancos até podem estar e deverão estar, não só no Brasil, mas fora do Brasil, mais bem posicionados em relação a eles. Por quê? Porque a gente trabalha bem com riscos, né? Tá certo? Com controle de riscos, a gente tem governança. A gente criou uma área no Bradesco em 2017, chamada de inteligência de dados, que tem a responsabilidade, né, por todo esse uso, né, análise de dados, né, mas também por desenvolvimento de AI.
Então, o Rafael está aqui com a gente, né? A gente tem mais de 400 pessoas nessa área e a gente evoluiu muito no nosso processo de governança. Mas ele é super desafiador, né? Eu estava vendo um case, eu acho que foi a Accenture que mostrou outro dia, sobre um varejista, tá certo? Que tem uma influência, ou a maior influência digital virtual, né? Do planeta. Tá certo? E os desafios de combinação de marca, né? Então, veja, antes mesmo de qualquer processo regulatório, quer dizer, o desafio para a gente é um desafio de reputação e ética, como falou bem o Isaac aqui na pré-eleção dele, né? Então a gente tem uma preocupação com marca, como é que a gente se posiciona em relação a isso, né? Não deixando que uma ferramenta dessa possa alucinar, né? E a gente ter uma responsabilidade reputacional, econômica, financeira em relação a esse tema, né? Mas aí eu, para finalizar, para não me alongar demais, assim, eu lembro que a gente vem investindo em inteligência artificial há muito tempo, né? O Bradesco começou lá em 2015, o Maurício está aqui, né? A ensinar a IBM Watson, né? A falar português, né? Porque ela só falava inglês. Na sequência, a gente lançou a BIA, né? Que é o Bradesco Inteligência Artificial em 2016 para os funcionários, né? Ainda com a inteligência artificial tradicional. Depois, em 2016 e 2017, lançamos a Bia Cliente. A gente, de lá para cá, já teve cerca de 2 bilhões de interações e agora, nesse ano, a gente tem um nível de resolutividade com essa Bia de cerca de 90%, muito próximo a 90%. Né? Mas lembrando o seguinte, em GenAI, a gente conta com aproximadamente 50 iniciativas, né? Aí o Isaac falou disso, mas vale para todo mundo, né? Para geração de desenvolvimento de programas, né? Que é muito eficiente em relação a isso, né? Mas principalmente para aquelas atividades mais sumarizadas, como ouvidoria, o jurídico, né? A gente vem ganhando eficiência operacional em relação a isso. E para concluir, né? BIA, GenAI, a gente está colocando em prática essa nova geração da BIA. A gente já tem 1.600 colaboradores nas unidades comerciais usando a BIA GenAI em teste, e depois eu talvez fale um pouco mais dela um pouco mais adiante. Então, para não me alongar demais, João, senão ia acabar falando muito aqui, eu te agradeço a pergunta, por enquanto é isso. Não, Obrigado. muito obrigado a você, até porque você está dentro do tempo ainda. Ô Milton, eu vou passar a bola para você, desse grande tema da inteligência artificial, da agenda ESG. Então eu queria ver a visão do Itaú, como ele está tratando isso dentro da companhia, para fora da companhia, as oportunidades que isso gera da visão de vocês. Obrigado, João. Bom dia, Mário, Marcelo, Carlos, Isaac. Obrigado pelo convite de participar aqui do painel. Bem-vindo a todos. Uma honra estar aqui com vocês hoje. A gente espera nessa 1h30 poder dividir com vocês assuntos de interesse. A gente vai falar bastante de ESG, inteligência artificial. E começando pelo lado ambiental, João, eu faria uma pausa aqui, primeiro para reconhecer o momento que o Rio Grande do Sul está passando e estender aqui o nosso apoio irrestrito ao Estado, ao governador, aos prefeitos, aos vereadores, enfim, a todos que estão impactados e à população que está passando por um momento de grande dificuldade, né? Então, como tradição, assim como a gente fez na pandemia, uma doação de R$1 bilhão em apoio à pandemia, a gente está se mobilizando de todas as formas para apoiar o Rio Grande do Sul, sejam doações, seja o frete, fizemos uma parceria com a Azul, linhas aéreas, para levar alimentos, para levar medicamentos para as famílias. A gente tem apoiado com crédito, com prazo, com isenções de tarifas, com tudo que é possível para que a população saia dessa, enfim, uma dificuldade enorme, mas saia com dignidade do outro lado, tá? Então, enfim, contem aqui com o apoio irrestrito. Agora, no fundo, é um sinal, né, de que a gente fala muito do climático e a gente está vivendo perto da gente uma situação super delicada, né? Então, essa não é uma agenda que nós aqui somos competidores, não deveríamos ser. A gente tem que ser cooperativos, a gente tem que trabalhar juntos, de mãos dadas. Essa é uma agenda de todos nós, não é uma agenda do Banco A, do Banco B, da empresa A ou da empresa B. E eu vejo uma mobilização global, obviamente com desafios em função de toda a guerra e todas as questões geopolíticas. Essa agenda ganha maior ou menor intensidade, mas acho que o Brasil está num momento e numa posição única para liderar esse processo ambiental.
E nós aqui, enfim, temos nos mobilizados. Você falou de ESG. ESG, para mim, são 3 letras, não é só o ambiental. O ambiental é muito importante. E a gente tem, enfim, assinado o pacto, assim como outros bancos assinaram, o Net Zero Bank Alliance. Escopo 1 e escopo 2 absolutamente neutralizado. E agora a gente está trabalhando, o nosso objetivo é ser o banco da transição para os nossos clientes. Não é ter uma postura policialesca, nem de dizer isso pode, aquilo não pode, mas é muito mais como é que a gente ajuda empresas que já estão super engajadas, que são os maiores emissores de CO2, como é que a gente trabalha em conjunto com essas empresas, como é que a gente ajuda dando consultoria, financiamento, e a gente tem feito um sem número de iniciativas nessa direção. Então, só para citar algumas, a gente disponibilizou 400 bilhões de reais em linhas de crédito e estruturação de mercado de capitais. A gente já vem há 4 anos quase perseguindo esse objetivo e a gente atinge essa meta agora, nos próximos meses, depois de ter desembolsado e estruturado 400 bilhões de reais de operações para empresas que estão em setores de impacto positivo. Tem questões socioeconômicas, questões ambientais, questões de governança, tudo isso é levado em consideração quando a gente define os setores. E a gente agora, não feliz, contentes com o atingimento do objetivo, essa para mim é uma agenda de resultado, de números. A gente vai estender um volume ainda maior, vamos calibrar bem como é que a gente se programa para os próximos 5 anos, como é que a gente ajuda as empresas nesse processo de transição. A agenda social, para mim, é tão importante quanto a agenda climática. A gente tem, desde o processo todo, o banco participa do Dow Jones Sustainability Index há mais de 25 anos, João. Então, essa é uma agenda que vem no banco há muitos anos. A gente foi o primeiro banco da América Latina a fazer parte do Dow Jones Sustainability Index. E isso para a gente tem um valor gigantesco. E a gente, do lado social, a gente tem mobilizado quase 900 milhões de reais todos os anos. O maior investimento privado social no Brasil é feito pelas nossas fundações, com o apoio do banco, naturalmente, os recursos vindos do banco. E o nosso objetivo é fazer com que esses recursos cheguem quem de fato precisa, para que a gente ajude e complemente a iniciativa pública no que diz respeito à educação, no que diz respeito à cultura, a todos os gaps que a gente encontra na nossa sociedade. E do ponto de vista de governança, também para citar um exemplo, a gente vem trabalhando forte, né, na qualidade das nossas demonstrações. A gente foi reconhecido como os melhores balanços em IFRS globalmente. A gente disputou com vários bancos fora do Brasil. E as divulgações, tanto do ponto de vista de RI, relacionamento com investidores, qualidade das informações e a transparência com que a gente se relaciona com o mercado e com a sociedade, para a gente é um tema muito central. Então a gente vem trabalhando muito forte nisso. Acho que essa é uma mobilização que a gente faz no banco há muitos anos e a gente vem intensificando ainda mais essa agenda. Claro que tem sem número de iniciativas, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas mudando para a inteligência artificial, eu ano passado falava que a inteligência artificial, para mim, é uma próxima revolução tecnológica. A gente viveu a revolução industrial, passamos por uma revolução tecnológica com o lançamento da internet na década de 90 e a gente está diante, talvez, de uma nova revolução e acho que a inteligência artificial vai ter um papel muito relevante. Acho que ninguém imaginava que ela chegaria na velocidade e muito menos que ela continue evoluindo na velocidade que a gente tem visto. Mas para isso você precisa entender que ela é um meio, ela não é um fim em si mesmo. Você não pode olhar para a inteligência artificial, a competição mundial de quem faz mais inteligência artificial, não é disso que a gente está falando. O que a gente precisa entregar é como é que a gente cria valor para o cliente, como é que a gente no final simplifica os nossos processos em benefício dos clientes, busca eficiência na operação em benefício dos clientes para ser mais competitivo, ter mais preço, mais resolutividade. E agora a gente está diante de uma inteligência artificial omnichannel para valer. Então é áudio, é vídeo, voz. Então as aplicações são infinitas e a gente possivelmente vai ver evoluções e cases diários e constantes. Os modelos estão evoluindo numa velocidade incrível. O ChatGPT já está numa versão ChatGPT 4 ou, né, e já passando para a próxima evolução do chat. Isso vai trazer benefícios incríveis. E o que a gente tem procurado a fazer dentro do banco, a gente tem 250 projetos hoje de inteligência artificial dentro do banco, todos eles sendo liderados pelos negócios. A gente não acredita no modelo centralizado, em que existe uma área central que cuida de inteligência, de tecnologia, de transformação, de inovação. Inovação no mundo de hoje, tecnologia, transformação,
inteligência artificial é do banco, é do negócio. Se o gestor do negócio não entender de tecnologia, não entender de aplicação, não entender de dados, ele passa a ser um gestor de negócio que não vai evoluir na velocidade que o mundo e que os clientes estão exigindo. Então, para a gente, esse é um tema que tem que ser de todos, né? Então, a gente convida todos os nossos colaboradores a participar. É claro que você precisa ter inteligência, é claro que você precisa ter capacidade de dividir essa disciplina internamente com todas as áreas do banco, mas é muito importante que todos os colaboradores entendam que, como a gente diz lá no banco, a gente não sabe tudo, é um dos pilares da nossa cultura, então está aberto para o aprendizado, olhar para fora o tempo todo, aprender com quem está fazendo melhor do que a gente, e eu acho que a inteligência artificial ela vai criar novos modelos de negócios, ela vai criar novas soluções, novos empregos, e é isso que a gente tem que estar atento, tá? Então, a gente também tem trabalhado muito forte no que diz respeito a isso, e para isso acho que tem duas questões que são muito importantes. A primeira é a modernização da plataforma e gestão de dados. A gente vem investindo há pelo menos 5 anos na modernização da plataforma. Acho que a gente chega no momento agora que a gente vai conseguir capturar o máximo valor da inteligência artificial. A gente não teve a oportunidade, né, de liderar a transformação tecnológica, porque a tecnologia nova chegou e os bancos sempre diante dos seus legados tecnológicos, então todos aqui trabalhando para modernizar suas plataformas, mas o fato é que a inteligência artificial chegou no momento em que a gente está com as plataformas muito modernizadas. Modernizada não é só rodando em cloud, tá? Quer dizer, no fundo, ir para a cloud significa ter uma plataforma reescrita com tecnologia de ponta, a quebra dos tais monolitos, dos mainframes. Então a gente chega no momento em que a nossa plataforma está mais de 70% modernizada, todos os nossos dados em nuvem, data mesh, e para você conseguir tirar o máximo de potencial da inteligência artificial, estar em nuvem para a velocidade de processamento é fundamental. E é isso que a gente tem buscado bastante no banco. Eu termino aqui, acho que dando um dado, que a inteligência artificial tem aplicações em operações, na esteira jurídica, na interação com o cliente, em investimentos, na usabilidade, no design. Então as aplicações são inúmeras. A gente tem hoje uma parceria muito forte com a Microsoft desde o início, e a gente viu no evento global da Microsoft recentemente, eles mencionaram que tem 3 empresas no mundo hoje que usam o GitHub, que é a plataforma de desenvolvimento deles para que os nossos desenvolvedores em tecnologia, a gente tem 17 mil pessoas em tecnologia no banco hoje, só para dar uma noção da dimensão que a área de tecnologia ganhou dentro do banco. E os nossos desenvolvedores hoje, a gente é a 3ª empresa no mundo que mais utiliza a solução GitHub. A gente está atrás só de 2 empresas de software. Então, no final, quer dizer, a gente se transformou ao longo dos anos e tem se transformado numa empresa de tecnologia com uma capacidade forte de entender as necessidades do cliente, as jornadas, as experiências, para que a gente entregue as melhores soluções. Eu acho que a inteligência artificial vem para coroar esse processo. Isso eu faço. Muito obrigado, Milton. Carlos, eu vou passar a palavra para você para nos trazer a visão desse tema tão importante, atual, do futuro, afinal de contas. E você que representa a Caixa, portanto, representa aqui no evento, neste momento, os bancos públicos. Muito obrigado, João. Queria saudar o Milton, o Márcio, o Noronha. Prazer estar aqui com vocês, né, nesse momento tão especial da Febraban Tech. Saudar o Isaac, né, pela iniciativa, mais uma vez, o 34º evento com esse público. Já demonstra no primeiro dia o sucesso que será o evento e a iniciativa da Febraban. Saudar a todos, né, dizer do prazer de estar aqui, né, e com essa responsabilidade adicional de representar os bancos públicos. Mas eu vou, né, pegar a mesma linha didática que foi usada pelo Noronha, que foi usada pelo Milton, né, começar a falar um pouco de ESG. E a primeira iniciativa que a Caixa teve foi criar uma vice-presidência exclusiva de sustentabilidade e inovação. Essa vice-presidência, que o Paulo Rodrigo está aqui conosco, ela é responsável hoje pela condução de todos os temas ligados a essa questão de ESG na Caixa, não é? A Caixa é um banco que tem 64,29% da sua carteira de crédito, que chega a 1 trilhão cento e poucos bilhões, com 64% dessa carteira, ela já pontuada como operações de crédito sustentáveis, né? Então a sustentabilidade passa a ser um tema prioritário da Caixa, né, e ela demonstra essa prioridade a partir da criação dessa vice-presidência. O segundo tema
né, que tem a ver com a questão muito mais ligada, né? Como é que você vai se posicionar numa sociedade que carece, e como a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente carente do ponto de vista dessa percepção, né, no ambiente social, como você se posiciona, né? E aí, queria trazer em primeira mão aqui, com a permissão de vocês, uma informação. Nós estamos criando, era um único banco, talvez de grande porte, dos bancos incumbentes que não tinham uma fundação. E nós estamos criando, aprovamos na última reunião de diretoria, a criação de uma fundação que tem um aspecto de, principalmente no banco que tem uma natureza pública, né, de gerar uma celeridade nessa interlocução com a sociedade. E no aspecto social, aí eu resgato uma coisa que está dita pelo Milton, que é a questão, ao mesmo tempo que a gente demonstra mais uma vez a nossa solidariedade, o Isaac nos convocou a estarmos juntos pela FEBRABAN, numa ação junto ao Rio Grande do Sul, né, da questão da calamidade. A Caixa tem um posicionamento muito relevante nesse contexto. Nos últimos 30 dias, nós fizemos 3.291.000 atendimentos dos programas sociais do governo no Rio Grande do Sul. E um aspecto interessante a ressaltar é que nós não tivemos nenhum impacto do ponto de vista de discussões, e a mídia está atenta a isso, das filas. Por que isso aconteceu? Porque nós trouxemos inteligência artificial para o processo de atendimento. Você imagine como é que você vai gerar uma equação numa sociedade que está dentro de um aspecto de calamidade provocado por uma enchente, onde as pessoas perderam seus documentos. Como é que você vai atender, né, essa sociedade? E nós usamos inteligência artificial no processo de reconhecimento dessas pessoas, dessas famílias. E nós fizemos esse atendimento de uma forma... Nós chegamos em finais de semana a atender 60 mil pessoas, né? E aí a gente trouxe biometria, e o processo da biometria ela se deu através de pegar os elementos onde estavam cadastrados essas contas dessas pessoas, os diversos cadastros. Fizemos por IA um processo de qualificação, e isso permitiu pela biometria que nós atendêssemos toda essa sociedade. Então esse ponto é um ponto de trazer, né, e de demonstrar de fato, né, aquilo que o Milton trouxe, que o Noronha trouxe também, né, de que a inteligência artificial ele vem em benefício quando bem usada, como foi colocado pelos meus antecessores, né, em benefício da sociedade. E para os bancos isso fica muito claro. Claro para nós por um outro aspecto. Eu queria trazer também, ressaltar, um assunto que é inerente a todos nós das instituições financeiras, tem a ver com a inovação do famoso FCVS. E quando nós trouxemos inteligência artificial, né, para dentro desse processo, nós conseguimos inovar, do dia 14 de dezembro ao dia 31 de dezembro, quase 16 bilhões de reais. Isso foi um fato inédito. E aí, muito interessante, eu acho que eu vou pegar aqui um gancho do que o Milton colocou duas vezes sobre esse aspecto. Nós usamos a inteligência artificial na Caixa pela primeira vez na auditoria da Caixa. Foi ela que legitimou esses processos de inovação, né, através da inteligência artificial. Então não há como negar a importância, né, de trazer a inteligência artificial para dentro dos aspectos das organizações. E aí complementa nessa brilhante ideia de trazer a questão da sustentabilidade linkada ao aspecto da inteligência artificial, que existe de fato uma correlação, né, na aplicação dessas duas questões. Nós estamos evoluindo na Caixa em vários aspectos. O Brasil, como foi mencionado anteriormente, o Brasil hoje, ele chega a gerar 190 gigawatts de energia. Apesar de nós termos uma matriz de quase 90% de energia limpa, as energias eólica e solar são responsáveis hoje por quase 30 gigawatts dessa produção, de uma forma célere. O mundo inteiro está de olho, no que o Brasil está fazendo, a Europa, o hidrogênio líquido, o hidrogênio verde é um caminho para eles, e nós estamos aí com todas as oportunidades. Eu trago isso também nesse aspecto da visão de como fará bem a sociedade brasileira a nossa inserção nesse mundo da sustentabilidade. E os bancos, como já foi dito pelos meus antecessores, e reafirma aqui pela Caixa Econômica, estão extremamente inseridos, tanto na questão da sustentabilidade, quanto na questão relativa à inteligência artificial. Nós fizemos um movimento na Caixa,
e que isso também é importante que a gente ressalte, há cerca de uma semana, nós aplicamos esses modelos para a questão do crédito imobiliário. Nós levávamos 3 dias para montar um dossiê de crédito imobiliário na Caixa. Com o uso da inteligência artificial, nós estamos fazendo esse processo acontecer em 3 horas. Ou seja, saímos de 3 dias para 3 horas. Com a economia, nós fazemos 3.000 operações de crédito imobiliário por dia na Caixa. Nós temos hoje, só por a mudança dessa matriz de solução no processo, nós temos uma economia diária de R$1 milhão nesse processo. Então, além de todos esses aspectos relacionados, né, à importância, existe sim uma percepção de redução de custos de processo quando você usa a inteligência artificial nas organizações, né? Então, dessa forma que eu queria trazer a contribuição inicial, né, da participação da Caixa, do interesse da Caixa no tema, ressaltar mais uma vez, aí, Isaac, fica de novo o nosso registro pela Caixa Econômica da importância que a FEBRABAN tem dado ao tema, né, tanto nas nossas reuniões ordinárias de conselho, como aqui na temática principal desse encontro. Então, é dessa forma que eu encerro minha primeira participação, agradecendo a grande oportunidade dada a nós de estarmos aqui nesse painel. Muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Mário, é com você agora, viu? Então, você que nos traz aí o roteiro, a estratégia do Banco Santander Brasil para o crescimento, não só do banco, mas do país, com essas duas vertentes tão importantes, que é a sustentabilidade e a inteligência artificial. Obrigado, João. Obrigado, Isaac. Um abraço aqui a Noronha, Milton, Carlos. Prazer estar compartilhando esse palco com vocês. Prazer estar aqui presencialmente de novo. O ano passado eu estava fora, eu participei remoto. E a cada ano, Isaac, parabéns, a cada ano a FEBRABANTEC mais ampla, mais rica, não só de tamanho de participantes, mas de temas, temáticas. Então, prazer estar aqui abrindo junto com vocês. Sendo o quarto a falar, eu vou tentar de verdade não ser repetitivo e não tocar nos mesmos pontos. Mas eu queria começar enfatizando o ponto que o Milton citou também no começo da fala dele, do Rio Grande do Sul. Então, todos aqui cooperando por uma causa comum, todos juntos pelo Rio Grande do Sul. Eu tive a chance de estar lá 2 semanas e meia atrás, visitando nossas operações. A gente tem um histórico grande no estado, compramos o Banco Meridional mais de 20 anos atrás. A nossa principal operação remota, o nosso canal remoto, como a gente chama, fica em Novo Hamburgo, ali no Vale dos Sinos. Então, tive a chance, João, de visitar e ver, de fato, a olho nu é muito mais duro do que a gente imagina vendo à distância. Então, toda ajuda é pouca, toda mobilização que a gente fez, seja via FEBRABAN, seja individual, com parceiros, colaboradores e a sociedade como um todo é pouco. Então, fica aqui também o nosso registro de somos todos gaúchos, como eu tenho falado lá no banco, e nosso apoio incondicional também ao Rio Grande do Sul. E puxando isso para uma pauta ESG mais ampla, a gente tem debatido muito no banco o conceito do risco climático. Claro que o risco climático sempre fez parte da pauta de crédito, do olhar para as empresas, de como entender os balanços, como entender os riscos inerentes aos nossos clientes. Mas eu acho que isso tem que subir de nível por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Acho que foi um grande chamamento da natureza em relação ao que está acontecendo no mundo e, sem dúvida, um chamamento também para nós atuarmos de forma ainda mais proativa, ainda mais técnica, em apoiar nossos clientes com essa agenda de riscos climáticos. Então, a gente, felizmente, no banco, olha há muito tempo o risco socioambiental e a gente já, há mais de 10 anos, dá a nota de risco socioambiental aos nossos clientes. Essa nota faz parte da nota de crédito do cliente, né, do rating de crédito do cliente, e a gente tem que agora dar uma volta completa aqui, adicionar todos os elementos técnicos do risco socioambiental, do risco climático em particular, e de fato apoiar os clientes mais ainda nessa agenda. A gente investiu 2 anos atrás, completou agora, numa empresa bastante conhecida, já há 20 anos nesse mercado, que é a Way Carbon. Cheguei a comentar aqui numa outra FEBRABANTEC. A gente tem buscado, seja via Way Carbon, seja via o próprio banco, participar dessa agenda de transição dos clientes, como os colegas comentaram aqui. Então, obviamente, essa é uma agenda comum da indústria. A gente, em vários casos, atua conjunto, em vários casos a gente atua individualmente, mas o mais importante é que é uma agenda de cliente, é uma agenda de transição. Os bancos estão um pouco adiante de várias indústrias, já com as neutralizações próprias feitas já há alguns anos, e agora a gente tem que ajudar a neutralizar as cadeias. Indo para o social, onde eu queria me ater um pouquinho mais, João, a gente tem uma agenda social, como todos aqui, cada um da sua forma. O setor financeiro tem um papel super importante de seguir focando na agenda social, seja via contribuições, seja via programas de fomento
apoio a adolescentes, como a gente tem um Amigo de Valor, que é um dos 3 maiores do Brasil, já há algumas décadas. A gente tem o Prospera, eu queria me dedicar aqui 30 segundos comentando do Prospera, que é o nosso banco de microcrédito, de microfinanças, que já tem aí algumas décadas de operação. Tem uma carteira, para dar uma dimensão para vocês, de hoje 3 bilhões de reais. E se a gente soma tudo que a gente desembolsou ao longo dos anos com o Prospera, isso soma mais de 21 bilhões de reais. A gente tem hoje 1.200.000 clientes ativos, que hoje têm uma relação ativa conosco no Prospera. Se a gente soma os clientes que já repagaram e conseguiram crescer e não precisam mais do microcrédito, esse número chega a quase 3 milhões de reais. Através do Prospera, a gente tem a maior operação privada de microfinanças do Brasil e a nossa crença de que o ESG é negócio, ele é um posicionamento institucional, mas obviamente ele tem que ser uma agenda de negócio e uma agenda de negócio só faz sentido se fizer sentido para os clientes. Então o ESG é uma pauta fundamental para o Santander Brasil, é uma pauta fundamental para o Santander Grupo. O Santander a nível global é a instituição financeira e possivelmente de outros setores que mais fomenta a educação superior no mundo. A gente já apoiou com mais de 2 bilhões de euros o ensino superior ao redor do mundo, obviamente nos países onde a gente atua mais. Para dar uma dimensão do que isso significa no Brasil a gente apoia entre 30 e 40 milhões de reais todos os anos com becas ou com bolsas de estudo. Isso ficou o ano passado quase 200 mil bolsas que a gente fomentou, também numa parte de uma agenda social voltada ao ensino superior. Migrando rapidinho para a inteligência artificial e tentando só complementar o que já foi dito aqui, essa é uma agenda de transformação super relevante, sem dúvida, é uma agenda de cliente, ela é um meio, sem dúvida, como aqui o Vitor comentou. Só faz sentido a gente focar nisso se fizer sentido para o cliente. Então, obviamente, o cliente tem que sentir o benefício em preço, em agilidade, em competitividade. Então, é uma agenda também, por que não concorrencial, no bom sentido, em que todos têm que subir a própria barra e fazer cada vez melhor, usando de uma tecnologia ainda sendo aprendida, ainda sendo desenvolvida, mas obviamente já dá para ver que tem impactos enormes. Aonde a gente está focando mais, nas várias dezenas de estudos de caso que a gente está fazendo, o desenvolvimento de códigos, foi citado aqui o GitHub, a gente vai ter em julho agora, mês que vem, 100% dos nossos desenvolvedores usando o Copilot do GitHub, também em parceria com a Microsoft. A gente espera com isso ganhar no mínimo 20 já, eu diria que já está dado de ganho de produtividade, a gente espera em alguns casos 40, 50, às vezes até mais. A gente fez uma implementação recente e a gente conseguiu mais de 50% de ganho de produtividade em relação a como teria sido na tecnologia passada. Então, codificação, sem dúvida, é um ganho enorme, o que vai significar sermos mais ágeis e mais rápidos em melhorar jornadas, em melhorar experiências, e melhorar a usabilidade para os nossos clientes. Outro foco enorme é no atendimento. A gente espera até o final do ano o nosso piloto atual no canal remoto, esse que eu citei, que fica em Novo Hamburgo, em dois outros lugares do Brasil, Sorocaba e Rio. A gente espera rolloutar, ou seja, lançar para toda a base de atendentes do nosso canal remoto, que são aproximadamente 10 mil pessoas. A gente quer ter todos eles no final do ano usando um Copilot também para o atendimento, seja o atendimento em conteúdo, seja o atendimento em respostas e acessos aos sistemas muito mais rápidos. A gente também quer usar do lado de investimento, a gente tem uma assessoria crescente, que a gente chama de AAA, que a gente está provendo com pessoas, uma assessoria personalizada, com um load bastante baixo. A gente quer ter também um Copilot apoiando em conteúdo e em personalização, e também expandindo isso em geral para a nossa comunicação para os clientes. A gente é obcecado por cliente, e para ser obcecado por cliente, a gente precisa ser também obcecado por comunicação, em fazer comunicação personalizada, contextualizada, e não fazer o tudo para todos, que obviamente não engaja nenhum cliente, ainda mais num mundo como hoje. E a inteligência artificial, sem dúvida, também nos vai ajudar a ser mais assertivos no tempo, no contexto e no conteúdo para cada um dos nossos clientes. Eu vou parar por aqui para a gente poder continuar mais depois, João. Obrigado. Obrigado a você. Bom, essa primeira rodada que vocês já deram uma visão macro, digamos assim, bastante abrangente sobre essas duas vertentes da sustentabilidade, da agenda ESG e desse horizonte novo da inteligência artificial. Mas agora acho que é hora da gente entrar mais especificamente nessa questão da inteligência artificial, que afeta a indústria bancária, gera novas oportunidades, é um mundo novo que todo mundo precisa entender, fazer um esforço de compreensão. Então é sobre isso que nós vamos tratar, embora vocês de alguma maneira já tenham falado sobre isso. Então acho que agora eu vou começar com o Milton, né, Milton? Uma pergunta para você, mas quer dizer, como o Itaú está lidando com isso, qual é a estratégia, como ele está se organizando para esse novo ciclo, como você mesmo se referiu na sua fala inicial. Legal, obrigado. Voltando um pouco
na primeira pergunta, e a gente passou bastante por esse aspecto. No fundo, tudo tem que ser visto como um meio, né? A tecnologia é um meio, a inteligência artificial é um meio, e na nossa visão tem um outro aspecto que é muito importante para a gente potencializar ao máximo a inteligência artificial e a tecnologia, que são os dados. Então, ter uma instituição ou ter a capacidade de organizar bem os dados para que você possa maximizar o uso e o potencial da inteligência artificial. E tem um outro elemento que a gente entende muito importante, que é a cultura, João. Então, esse é um dos pilares que a gente vem trabalhando bastante aí nos últimos anos, para garantir que a gente tenha, de fato, uma organização absolutamente centrada no cliente, que esteja trabalhando da forma adequada para capturar o máximo de valor. A gente deve ter hoje mais de 22 mil pessoas trabalhando em comunidades dentro do banco. Então, é um método ágil. E a nossa visão era a seguinte: lá atrás, quando a gente olhava para o banco, a gente estava diante de um dilema, que era: monto um banco digital ao lado e não modernizo o banco grande, ou enfrento a modernização e a transformação no banco grande, principalmente no aspecto de formação, de cultura, de talento, para que a gente aprendesse a fazer, porque toda tecnologia nova vira legado no tempo. Então, se você não aprende hoje a lidar com o legado vira. Ele vem, ele acontece. Outras tecnologias virão. Então, a nossa crença sempre foi: precisamos formar a organização para lidar com a transformação, para lidar com o legado, porque o novo vira velho e você precisa saber se reinventar todos os dias. Então, essa jornada é uma jornada custosa, dura. Para quem trabalha em banco sabe, e muitos de vocês aqui, quão complexo é você lidar com sistemas legados e ganhar a agilidade que você precisa ganhar. E a gente fazia um exercício, a gente devia levar por mês mais ou menos 1000 mudanças em produção. Isso era mais ou menos o que a gente fazia em regime. A gente já está fazendo quase 20 mil mudanças por mês em produção. O que é isso? No fundo, é reagir às necessidades do cliente. No fundo, é entender mais rápido o que o cliente precisa e entregar valor para o cliente o mais rápido possível. É sair de uma organização onde você tem uma visão de projeto waterfall, que a área de produtos acha que tem uma solução, na cabeça da área de produtos, muitas vezes, e não foi testado com o cliente. Você manda para a tecnologia, e a tecnologia passa 9 meses especificando, e depois de 9 meses nasce o produto e você descobre que não tem mercado, que o mercado mudou, ou que você não atende às expectativas do cliente. Então, a nossa crença foi: a gente precisa de uma metodologia ágil, a gente precisa entregar valor na ponta para o cliente o quanto antes, a gente precisa aprender com o cliente, testar com o cliente, e a gente tem que estar disponível e disposto a errar e aprender e corrigir. Quando no passado a gente fazia projetos muito grandes, a gente fazia projetos que impactavam 15 milhões de clientes. Não dá para errar. Você vai em produção para fazer um projeto que impacta 20 milhões de clientes, você não pode errar. Os tempos são longos. Mas nada impede de você começar pequeno, testando com um grupo de controle, testando com families and friends. E na medida que você vai aprendendo e evoluindo, você vai escalando. Então, hoje a gente consegue ver os benefícios da modernização da plataforma, da velocidade e da compreensão do cliente. Eu acho que a inteligência artificial tem um papel muito relevante para acelerar esse processo. Ela vai te permitir ser muito mais do que reativo, e a gente já tem visto isso, ser preventivo. Ela vai te permitir tomar decisões antes que o evento aconteça, porque você tem dados suficientes para analisar e entender que aquele grupo de clientes está passando por uma dificuldade maior, ou que aquele cliente tem uma necessidade que muitas vezes ela não está materializada, mas a gente percebe pelo uso que aquele cliente faz do aplicativo ou dos canais que ele tem. Então, a inteligência artificial tem ajudado a gente a potencializar muito esse processo. E no banco a gente fala que hoje não tem mais uma área de tecnologia como uma fornecedora, né? A gente tinha essa lógica de que a área de negócios é a área cliente e a área de tecnologia é a prestadora de serviço. Isso não existe mais. A área de tecnologia é todo mundo, né? A tecnologia é negócio. E aí por isso a gente fala, sobretudo nas comunidades, do two in a box. É o head de negócio e o head de tecnologia. Mas para o negócio, hoje em dia, plataforma é produto. O que no passado era um cartão de crédito, uma conta corrente. E todos os bancos, todos nós, nascemos em cima de plataformas de produto. Todo o nosso sistema e arquitetura tecnológica, você desenvolvia um sistema produto de cartão e você montava uma estrutura de cartão para cuidar daquilo. Um sistema produto de conta corrente, um sistema produto de seguros, um sistema produto de consignado. O que a gente acredita muito e é o que a gente tem procurado fazer
é olhar cross e não mais por vertical. É visão jornada, é visão cliente. O cliente não quer um cartão, ele tem uma necessidade. O cliente não quer um financiamento, ele tem uma necessidade de aquisição de um bem, ou financiamento de curto prazo ou médio e longo prazo. Então, ter as plataformas modernizadas te permitem operar cross, visão cliente e jornada. E todos os bancos sempre tiveram essa lógica de visão produto. Cada head de produto tentando maximizar o seu negócio. Só que a hora que você soma as partes, você não necessariamente maximiza o todo. Você não está maximizando a visão cliente. Porque o head de produto tem uma visão parcial, ele não tem a visão da completude da relação que você tem com o cliente. Então a gente acredita muito no modelo que a gente implantou, que é uma visão cliente. O cliente precisa se sentir atendido, com as suas necessidades atendidas, independentemente do produto, você precisa atender ele da melhor forma. Muitas vezes alguém me pergunta, não, mas o negócio de adquirência, como é que está? Eu falo, escuta, não olha mais a gente dessa forma. A adquirência é também um produto na relação com o cliente. E a gente vai maximizar a visão cliente, não a visão do negócio isoladamente, standalone, porque quando você faz isso, você não maximiza o valor para o cliente e você não aumenta o lifetime value do cliente com a organização. Então, a gente tem mais de 200 projetos de inteligência artificial, todos imbuídos, todos dedicados. Eu acho que o fato da gente ter os dados 100% na nuvem traz uma capacidade de processamento de velocidade incrível e a gente tem visto isso no dia a dia. Agora, é muito importante a gente ter presente o aspecto ético, o aspecto da regulação e dos cuidados. Os modelos ainda alucinam, né? E a gente sabe disso, né? Os nossos times, de vez em quando, a gente mesmo alucina, mas a gente precisa tomar cuidado para garantir que você tem os controles necessários, sobretudo naquilo que é interagir com o cliente, para que você tenha uma inteligência artificial responsável, para que você dê uma consultoria, uma assessoria para o teu cliente com todos os cuidados devidos e todos os mecanismos de proteção. Então, eu acho que poucas empresas no mundo estão rolloutando a inteligência artificial na ponta, totalmente sem filtro. Então, esses mecanismos de proteção são muito importantes e eu acho que no mundo vai ter um processo de regulação, porque a inovação vem na frente do regulador, por definição. Então, esses novos modelos começam a nascer e o regulador começa a entender, né, que riscos sistêmicos, que impactos essa inovação pode ter. Então, a gente deve começar a ver o regulador definindo linhas gerais. Eu acho que vai ter autorregulação vindo das organizações. Que cuidados, como é que a gente garante que a gente está protegendo os clientes, protegendo os dados dos clientes, exposição de informação, enfim, e a gente está diante de uma transformação muito grande no setor, com Open Finance, PIX, tudo que vem sendo feito. Acho que eu gostei muito da fala do Isaac aqui no início, da forma como tem que ser feito, nos tempos adequados, para que tudo isso possa ser organizado e no final do dia tem um cliente do outro lado com uma expectativa de uso da organização completamente diferente, né? Acho que hoje o usuário, o cliente, ele não compara mais o banco A com o banco B. Ele te compara com a experiência dele na Netflix, ele te compara com a experiência dele no Spotify, ele te compara com a experiência dele em qualquer aplicativo. Ele espera que ele vá ter a mesma experiência com você que ele tem em qualquer outra. É diferente, o mundo mudou, o mercado mudou, né? E eu acho que é nossa responsabilidade estar diante disso e avançar rapidamente. Muito obrigado, Milton. Bom, eu vou passar para você, Carlos, que a Caixa tem esse programa que é Transformação, Engajamento, Inovação e Aprendizado, que vocês lançaram. E como isso dialoga com a inteligência artificial, o que isso representa para vocês? Obrigado, João. É bem interessante, enquanto o Milton falava aqui, eu voltava há 5 anos, só 5 anos, né? Onde se falava muito, né, dos processos inovadores do Banco 4.0. E a grande discussão naquela época era como nós iríamos trazer a ideia da integração dos serviços e produtos dos bancos por API, né? Naquela época era uma grande discussão como é que você criava uma API de natureza aberta que permitisse que todas as transações se dessem, né, sem você precisar criar novas APIs. E era uma discussão, né, que naquela época, quando nós discutimos, a gente falava assim, olha, isso vai se tornar uma questão que é uma commodity do ponto de vista de desenvolvimento de tecnologia num prazo seguinte. E aconteceu, né? Hoje ninguém fala mais desses aspectos relacionados à disponibilização do produto, tendo o cliente na centralidade e na jornada completa do cliente. O que é que a gente discute hoje, o que é que os bancos discutem hoje? E eu acho que esse é o aspecto da grande equação dos bancos incumbentes, né? Como nós trazermos nossa cultura para dentro dessa compreensão. E na Caixa o que é que nós fizemos?
nós pensamos, né, usando o conceito das ferramentas ágeis, um grupo de funcionários da Caixa que já tinham essa mentalidade cultural implantada neles. E nós começamos a montar squads a partir disso. Então nós temos vários squads na Caixa, onde as equipes, né, com o uso dessa dinâmica, né, que é a transformação, engajamento, inovação e agilidade, estão fazendo grandes mudanças na empresa, né? E aí vem uma questão, né, o padrão bancário do ponto de vista da lógica de estrutura de tecnologia, ela não é muito diferente de banco para banco, né? E qual foi uma das nossas grandes equações? Como é que eu vou pegar essas grandes estruturas que tem hoje no grande porte, a partir do conceito de produto, transformá-los eles de uma forma de raciocínio neural na base onde está o nosso cliente, na base onde está o nosso empregado. E a gente criou o que a gente chama plataforma.caixa, que ela consegue, numa plataforma baixa, ela integrar todo esse raciocínio na hora da verdade, que é a hora do cliente ali na frente. E nós também, por nossas plataformas digitais, onde a gente atende o cliente de forma virtual, nós também estamos levando essa forma de relacionamento que acelera demais, né, esse processo de integração com o cliente. Para que isso acontecesse, nós precisamos investir muito em inteligência artificial. Então nós estamos num momento de grande engajamento interno com esse processo, né? Para se ter ideia, né, um banco como a Caixa, um banco que tem um pouco mais de dificuldade, a gente tem dificuldade de recrutar, porque existe todo um processo para ser um banco público, né? Mas eu vou dar uma coisa que essa semana a gente teve a oportunidade de conhecer, que um avaliador de penhor da Caixa, que estava numa agência fazendo avaliação de penhor, a capacidade dele de se integrar num processo desse era enorme. Então ele deixou de ser um avaliador de penhor para estar dentro de um processo de transformação da empresa. Não que a função dele como avaliador não seja importante, né, para a empresa, mas ele tinha dentro dele um conceito e um conhecimento cultural, né, que eu não precisei, enquanto instituição, fazer um investimento nele, ele já estava preparado, né? Foi a gente fazer, diferente, né, a dificuldade nossa, né, como é que eu faço um processo de contratação, o que nós estamos fazendo agora com esse concurso que nós fizemos, com mais, só para a tecnologia, com mais 2.000 pessoas. Mas, enfim, eu não sei se eu consegui trazer a clareza da importância que passou a ser, e uma transformação cultural, ela é muito interessante quando ela não acontece, né, do processo top-down, ela está acontecendo na Caixa pelos empregados, exatamente pela utilização das ferramentas ágeis, e eles se apropriando disso e sendo o grande agente de transformação da empresa. É isso que a gente espera dentro desse processo, né, com muita propriedade colocado pelo Milton, que eu acho que é uma questão, né, que nós vamos ter que discutir lá na frente, a questão relativa à ética desse processo, à ética da utilização dessas bases, à ética do relacionamento e o como se dará, eu acho que é uma grande equação isso, o regulador percebendo toda essa mudança, porque nós temos dois grandes movimentos. O movimento dos bancos incumbentes que estão aqui e os outros movimentos também que estão acontecendo no mercado. Então, como é que você vai conseguir, né, num processo de transformação tão ágil, tão rápida como está acontecendo, né, controlar e dominar todo esse processo? Ok, muito obrigado. Mário, eu vou passar a palavra para você. O Santander tem já a quantificação dos resultados de inteligência artificial generativa e eu queria saber de você como isso impacta o horizonte, como é que você vê o cenário para o banco e para a indústria bancária em geral. Obrigado, João. Queria começar só recapitulando um pouco da nossa transformação, todos aqui, cada um vivendo sua transformação, o setor como um todo sendo provocado a se transformar cada vez mais rápido. Eu costumo dizer lá dentro que a gente tem três transformações acontecendo ao mesmo tempo, né? A transformação que vem de um regulador que corretamente está fazendo vários movimentos em direção do fortalecimento da concorrência, dos novos entrantes, etc. E obviamente tem uma agenda da gente convergir prioridades, tempos e movimentos. Tem uma transformação concorrencial também derivada da regulação, novos concorrentes entrando, novas jornadas oferecidas e ofertas, e obviamente isso gera uma transformação do ponto de vista do cliente, que é a mais importante de todos. Então o cliente transformou a forma como ele quer se relacionar com os bancos ou com a indústria financeira de forma mais ampla, e a gente teve que prestar atenção nisso de forma muito mais aguda, muito mais intensa no decorrer dos últimos anos. A pandemia acelerou isso, mas obviamente isso já vinha acontecendo. Como é que a gente se transforma a partir disso? Falando um pouco do tema do dilema do produto com o cliente. Como todos os outros bancos mais tradicionais, incumbentes,
eu costumo dizer que éramos fábricas de produtos, né? O Santander tinha lá várias esteiras de produção, por acaso eu sou engenheiro de produção, então você tinha uma esteira de produção de cartão de crédito, esteira de produção de consignado, de imobiliário e assim por diante. E a gente tinha uma relação, mesmo que a gente tivesse clientes com mais de um produto conosco, mas era uma relação produto a produto. E a relação era quase que dominada pelo produto e o cliente, ele preenchia uma relação de dominância de produto. Então a priorização de CAPEX, ou seja, de investimento em tecnologia, a priorização de OPEX, de pessoas, de equipes, às vezes equipes de vendas dedicadas a produtos também, era uma relação que era produto-centrista. Então, nessa transformação da relação que o cliente quer ter com os bancos, não é que os bancos estão reagindo a uma demanda que vem dos clientes e estão reagindo com ênfase, claro, nessa transformação a gente tem que passar para a transposta dessa matriz e, de fato, desenhar jornadas, desenhar priorizações, desenhar equipes muito mais transversais do que a gente tinha no passado. A forma como a gente reagiu a isso no banco mais recente, a gente faz isso de 3 anos para cá, a gente cria as chamadas Business Domains, que são, no fundo, as grandes operações ágeis que cada um aqui fez à sua maneira. Hoje a gente tem 27 Business ou Enterprise Domains, Business Domains com um aspecto mais de jornadas específicas ou até produtos ainda, e Enterprise Domains que são temas absolutamente cross. A gente, com as 27 Business Domains, a gente tem mais de 500 squads trabalhando também no método ágil. E o mais interessante do que isso, porque isso todos aqui estão fazendo e sem dúvida é o modelo de presente e de futuro, a gente desenha as prioridades hoje para as equipes de forma comum. A gente desenha os objetivos-chave e métricas-chave, os OKRs, a partir da visão do cliente. A gente pesquisa hoje muito mais, a gente conversa muito mais com o cliente e com o não cliente. A partir daí a gente define as prioridades de médio prazo daquela business domain, daquele domínio de negócio, e cascateia isso em prioridades que são comuns a todos os times. Então eu não tenho mais qual é a prioridade do time de tecnologia, a prioridade do time de produtos, a prioridade do time de plataformas, de back. Todos esses times, no fundo, hoje estão integrados nas business domains. A liderança é uma coliderança da pessoa formada em tecnologia, formada na ponta, no produto, formada na plataforma, mas é uma coliderança em que todos os times trabalham de fato juntos, fisicamente e com objetivos comuns. Isso é uma mudança cultural brutal, não é fácil, é uma mudança, é um change model importante, e a gente vem fazendo isso desde 2022 para cá e já tem benefícios super concretos em capacidade de resposta, em priorização, em conversar e escutar muito mais o cliente. Um outro dado bacana em relação a isso é que a gente muda a forma como a gente se organiza em termos de investimento em tecnologia. A gente sempre fez, historicamente, o investimento projeto a projeto. Era o senso de que o projeto definia a alocação de investimento, definia o objetivo era entregar o projeto numa certa data, com um certo valor, e obviamente o projeto hoje é muito mais um viabilizador de um domínio de negócio. A gente não determina mais o investimento por projeto, a gente determina por jornada e a gente define a prioridade de qual jornada recebe mais investimento de acordo com o que é mais importante para o cliente. E nesse fusionamento do senso de produto, eu cada vez menos falo de cartão, cada vez menos eu falo de cheque especial, cada vez menos eu falo até de Pix, porque no fundo o que o cliente quer é transacionar. Ele quer fazer uma transferência ou ele quer consumir. E para ele, tanto faz se ele tem um limite no cartão, ou se ele tem um limite de cheque especial na conta, se ele consegue fazer um Pix, ou se ele consegue um Pix da conta, um Pix do cartão. Então, esse senso fusionado dos produtos nas jornadas é o modelo, obviamente, que a gente está super focado, como toda a indústria, e é como o cliente, no fundo, quer enxergar a relação conosco. Como é que o GenAI entra em tudo isso? Como é que o Milton falou, como grande acelerador. Ele vai ajudar a gente a fazer melhor e mais rápido as priorizações, melhor e mais rápido os desenvolvimentos, melhor e mais rápido a comunicação, ou seja, a entrega para o cliente de tudo isso, porque, de novo, a gente pode se entreter e achar super divertido tudo que a gente faz para dentro, mas só tem valor, de fato, se o cliente enxergar esse valor. Então, o cliente tem que enxergar através de uma comunicação, como eu falei antes, muito mais assertiva, muito mais contextualizada e muito mais personificada. E se a gente conseguir fazer isso bem e melhor, a gente vai, na margem, ganhar aquela palavrinha mágica da principalidade dos clientes, que, no fundo, é ter a principal relação, ou seja, ser o banco mais presente na vida desses clientes, pessoa física e pessoa jurídica também. Muito bem. Marcelo, agora é com você para falar da experiência do Bradesco, como é que vocês estão vendo essa relação com o cliente, para onde vamos? João, primeiro eu queria pegar um gancho aqui no Milton, que falou do Rio Grande do Sul, e dizer também da nossa colaboração e da nossa participação ativa lá, né? Aqui com a Febraban, né? Por meio aí do Isaac, da coordenação do Isaac. No passado o Carlos citou isso também, mas por meio de muitas ações que a gente vem fazendo no Rio Grande,
com nossos clientes, com nossos colaboradores, com a nossa Fundação Bradesco, tá? Dizer também que os colegas estão falando, todos falaram de transformação, né? E tocaram em pontos super importantes. A gente também está vivendo um momento de transformação grande, tá, João? O Bradesco implodiu as suas áreas de produtos também, né? Indo no mesmo caminho, para não ser repetitivo aqui, né? Com o que os colegas estão falando, a gente chama de business units, mas também, né? Multiplicando, né? Os nossos squads e usando muito mais o Agile, né? Para que a gente possa ser muito mais proativo nesse sentido, né? E ter uma visão cross em relação ao cliente. E não podíamos fazer ou ter uma visão de cliente se a gente tivesse as áreas de produto como no passado a gente tinha, né? Quer dizer, a gente implodiu tudo isso exatamente para ir ao encontro do que os colegas falaram aqui, tanto o Milton quanto o Mário Leão, tá? E aí, conectando a inteligência artificial aqui também, João, né? Eu estava vendo aqui algumas coisas, os colegas falando, para não ser repetitivo, dizer assim, primeiro, a gente tem desafios não só na GenAI, né? Com todo esse tema da Responsible AI, mas também, né, como é que eu chego, né, conectando a Responsible AI no cliente com essa tecnologia, né? Essa é uma tecnologia que hoje ela tem apoiado a gente em processos operacionais e reduzindo nosso custo, tá certo? E a gente indo ao encontro do cliente de uma forma muito mais eficiente, muito mais veloz, né? Mas o outro lado da história é que para algumas atividades, né, eu falei de sumarização, né, para algumas atividades aqui, né, a gente usa muito mais machine learning, tá certo? Para fazer modelos preditivos do que efetivamente AI, né? Ou GenAI. Tá? Agora, dentro do banco, a gente tem trabalhado muito com dados estruturados, com dados desestruturados lá, e a gente conseguiu lançar essa nova BIA, né? A BIA GenAI, e a BIA GenAI tem trabalhado com 1.600 colaboradores, mas nosso objetivo agora no segundo semestre é ter 60 mil colaboradores usando, né, a BIA GenAI. Mas um outro desafio, colocando uma perspectiva diferente disso, independentemente do transformation, né, que a gente vem fazendo, é o desafio que não é só no Brasil, mas um desafio que está no mundo inteiro, da gente ter os profissionais preparados, não é só investir em tecnologia, né? A gente tem de investir em gente, né? Em pessoas. E lá no banco, a equipe trabalhou um negócio super interessante, né? Com aquela tecnologia que vem da NASA, né? A TRL, né? E criaram lá a BTRL. E aí ela inclui não só aquelas 9 escalas que a gente tem no TRL, mas também gestão, cultura e pessoas. Tá certo? Para a gente treinar as pessoas, porque se eu não tiver profissionais qualificados na área de negócio, na área de tecnologia, na área de dados, né, para que eles formulem as equações corretas, a gente não chega em lugar nenhum, né? A gente vai abrir mão, efetivamente, de um direcionamento da organização para que esses profissionais na pessoa física, né, tomem o seu caminho. Tá certo? Então, pessoas, o investimento em gente aqui é super importante e é isso que a gente está procurando fazer também na nossa organização, acelerando as contratações, né, de engenheiro de dados e outros profissionais do gênero, mas também investindo no futuro, porque a gente vai continuar crescendo um pouco mais adiante ali, tá, pessoal? Então, depende muito do tipo de uso que se tem, mas ela vem ao encontro, efetivamente, daquilo que a gente deseja para o futuro, né, de estar junto com o cliente. E o que a gente está fazendo adicionalmente, além de adicionar esses 60 mil colaboradores com GenAI, né, com a BIA GenAI no segundo semestre? A gente está fazendo aí é um teste muito controlado, né, com 600 clientes, né, usando GenAI. Mas aí é um teste controlado, absolutamente controlado, com essa governança que a gente está falando, né, usando todos esses princípios, né, do Responsible AI, tá, para que a gente possa efetivamente testar o nível de resolutividade que a gente consegue obter dali. Tá? Agora, você falou também da transformação do sistema e do futuro. Eu corroboro com o Milton aqui, né, que falou, eu também acredito piamente que a inteligência artificial vai transformar o mundo, né, João? Vai transformar a nossa forma de lidar com tudo. Aliás, o Isaac falou disso na pré-eleção dele. A gente tem essa crença absoluta e por isso que a gente está multiplicando lá, né? A gente tem Copilot para, por exemplo, decisão de crédito no banco de atacado, né? A gente usa o Copilot, mas todos os nossos colaboradores têm de usar Copilot dentro da organização.
Tá certo? É isso que está combinado internamente, né? Todos nós, né? Por isso que eu disse que eu trouxe o meu copilot aqui também, né? Para responder as tuas perguntas, tá, João? Então, veja, a gente também tá impulsionando, né? Tá certo? Essa cultura da gente usar cada vez mais GenAI. E eu vejo o seguinte, quer dizer, daqui a um ano, o salto que a gente vai dar nisso é impressionante, e o salto daqui a 2 anos vai ser mais impressionante ainda. Mas, novamente, desafio, gente preparado, treinamento adequado, né, para que a gente possa fazer uma multiplicação disso aqui. E o outro desafio que ele bate em ESG, né, trazendo um pouquinho daquele tema, é naturalmente o consumo de energia, né, que a gente tem de expectativa para uso dessa tecnologia, né? E aí, nesse sentido, a gente vem trabalhando também, né, e algumas empresas, veja, a gente, nessa BTRL, João, o que é que a gente procurou fazer, né? Separar, além daquelas 9 escalas que eu comentei, né, essa questão de pessoas e de cultura, né, de gestão, aqui propriamente dito, parceiros, tem vários aqui nessa sala que são parceiros nossos, não só Microsoft, Google, mas outros parceiros, né, consultorias que têm trabalhado com a gente nesse sentido, para a gente incrementar o uso e aprender cada vez mais, tá? Obviamente, né, o core tecnológico, né, que a gente está olhando ali, e governança. Então, essa metodologia para a gente, ela tem trazido aprendizado e bom funcionamento, né? Mas, enfim, então a gente quer efetivamente ir ao encontro dessa tecnologia com conhecimento cada vez maior, mas efetivamente com um time muito preparado para trazer as equações corretas aqui ao longo do tempo, né? Mas eu vejo que a gente tem um desafio, efetivamente, de uso de energia. Então, eu ia concluir para dizer assim, a gente tem usado aquela condição de ter a GenAI muito mais limitada a determinados temas, para que ela não tenha de ter o conhecimento para ser fácil aqui a explicação. Eu não preciso saber quem foi o primeiro presidente do Brasil, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Ela não precisa trazer determinados conhecimentos e se focar em determinados assuntos para que a gente possa efetivamente ter um consumo muito menor e um uso mais inteligente da GenAI. Tá? Obrigado. Obrigado. Bom, na boa conversa o tempo passa rápido, né? Então tinha mais algumas questões para serem colocadas aqui, mas a Denise Perotti, que é a coordenadora do evento, já me alertou que eu tenho que ser rígido com o tempo. Então eu vou sugerir a vocês, se vocês concordarem, que a gente já vai para as considerações finais, cada um tem aí 2, 3 minutos no máximo para a gente fazer o fecho que vocês quiserem, seja temas, questões já abordadas ou alguma lacuna que tenha ficado. Mário, se você concordar, com você para abrir essa sessão. Obrigado, João. Queria fechar com uma mensagem de otimismo. A gente está num momento, se eu puder conectar aqui com o macro, um momento em que os mercados têm estado um pouco mais nervosos e um pouco mais voláteis esses últimos meses. Nós, bancos privados, públicos, junto aqui com a FEBRABAN, junto com a CNF, a Confederação Nacional Financeira, na figura do Rodrigo e de todos os outros membros, a gente tem buscado ter um papel construtivo, proativo, próximo do governo, em todas as diferentes esferas. A gente vai seguir fazendo a nossa parte. Todos aqui estamos investindo, contratando gente, lidando com essa transformação que todos aqui citamos de forma proativa, construtiva e acelerada. Então, todo mundo investindo em tecnologia, todo mundo investindo em capacitação, todo mundo investindo em gente e, obviamente, investindo em se aproximar cada vez mais dos clientes. Então, o momento que a gente está, que é um momento de mais desafios, talvez do que 6, 12 meses atrás, é um momento que a gente tem que estar ainda mais com a cabeça erguida, ainda mais voltados para fora, né? Eu digo para fora do banco, diante do cliente, visitando, originando negócios, apoiando em transição energética, apoiando em crescimento, apoiando em recuperação, como no caso do Rio Grande do Sul. Então é um momento que a gente está mais do que nunca na rua, mais do que nunca nos clientes, nessa multicanalidade que cada um de nós aqui representa, das lojas que continuam tendo papel fundamental, dos canais digitais, que cada vez mais são a principal fonte de contato com os clientes, de falar, de escutar, dos canais remotos, enfim, dessa agenda omnichannel, multicanal, em que GenAI cada vez mais vai nos apoiar, João, a sermos mais produtivos e eficientes em prol dos clientes. Então, minha mensagem de otimismo, de que a gente tem um papel enorme a cumprir aqui como setor financeiro. Acredito que estamos cumprindo, cada um, claro, no seu papel, mas em muitas agendas de forma coletiva, porque somos parte de um mesmo setor, um setor que tem um papel fundamental na transformação também do Brasil, da sociedade, em prol, claro, da transformação dos clientes. Então, meu obrigado mais uma vez por ter a chance de estar aqui com vocês. Uma honra abrir a FEBRABAN Tech. Parabéns pelo evento, Isaac. Obrigado de novo mais uma vez. Obrigado. Carlos, quer pegar essa?
Bom, também de maneira breve, é importante trazer esses temas tão relevantes, né, tão contemporâneos, tão atuais, à discussão num evento que tem a FEBRABAN capitaneando toda essa discussão. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, né? Na era do conhecimento, né, quanto mais conhecimento distribuído, maior é a riqueza da sociedade. Eu acho que isso é um grande aspecto a ser considerado, né? Nós temos que trabalhar nessa sociedade com uma visão em dois eixos: o eixo da estratégia, que interessa às organizações, sem dúvida nenhuma, mas a estratégia do propósito também tem que estar conjugado, né? E isso todos nós aqui, de certa forma, deixamos transparecer, né, a preocupação dos bancos em trazer essas duas grandes questões. Como será essa sociedade do futuro, né? O momento atual já nos mostra que mesmo as cidades, e aí o evento do Rio Grande do Sul, ela trouxe um olhar diferente sobre o que é que nós temos que fazer com nossas cidades, do ponto de vista da estruturação das cidades, sobre sua mobilidade, sobre sua infraestrutura, né? Como é que nós vamos disponibilizar, né, financiamentos e investimentos para que isso ocorra, né? Todas as instituições, e aí estão, não só os bancos, mas todas as instituições que estão vocacionadas a esse papel, né? Como é que nós transformamos as cidades? Isso temos exemplos no mundo inteiro do que isso aconteceu com sucesso. São coisas a nós copiarmos, mas sempre um olhar, João, eu acho que um olhar de esperança, né? E o Brasil é um país que a gente tem a oportunidade de olhar sempre o Brasil pelo lado do copo cheio, ou do copo meio cheio ou meio vazio, né? Nós que fazemos parte das instituições de banco público, como também as instituições privadas, na FEBRABAN, a gente sempre olha, e Isaac, né, ressalto isso, sempre um olhar, né, de propositura, né? Esse é que tem que ser o papel da sociedade, esse que tem que ser feito pelos bancos, né? E apesar, né, de todo um contexto que possa até sinalizar elementos que levam a uma outra visão, o Brasil está crescendo, os bancos estão se reposicionando, né? Todo esse contexto de aprimoramento por parte nossa, das instituições financeiras e da sociedade é o que se quer no futuro desse país, né? Então agradeço de fato, né, essa grande oportunidade na condição de um banco público. O banco público tem que ter dois olhares, não tenham dúvida, né, da aplicação das políticas públicas enquanto um elemento que está vinculado ao Estado, né, e ao mesmo tempo ter uma matriz que leva ao resultado. E se nós não agregarmos sustentabilidade, nem tecnologia, nem inteligência a esse processo, certamente nós poderemos ter uma ação na nossa estratégia frustrante. Não é o caso, né, está demonstrado aqui nesse painel. Muito obrigado pela oportunidade. Milton, se você concordar, eu vou passar a palavra para o Marcelo e deixo você para o final da fila. Então... Obrigado, João. Obrigado a todos. Mais uma vez, assim, ó, obrigado a você, né? Obrigado aos colegas aqui, Mário, Milton, Carlos. Prazer estar com você nesse painel. Isaac, a você também, a todos os colegas da FEBRABAN. Eu queria encerrar aqui a minha participação, João, voltando ao tema do ESG, né? Voltando a esse tema, né, falando, a gente já falou que o G é um tema super importante, que faz parte do nosso dia a dia, né? Mas no environmental, a gente também tem indicadores super importantes. Eu queria trazer aqui o número que a gente deve estar fechando, que era a nossa meta para o ano de 2025, final do ano, um ano e meio antes, né? De 250 bilhões de reais, né, aplicados exatamente nessas companhias, né, que têm sustentabilidade. E mais do que isso, né, também todas as emissões que a gente fez pelo Investment Bank, né? Então, isso é um lado do E. Mas o S, para a gente, tem um significado especial no Bradesco, né? A Fundação Bradesco, ela tem 30% da nossa organização, pessoal. Quando a gente fala em sustentabilidade, em social, né, que está vinculado aos colaboradores, aos funcionários, aos clientes, mas aquilo que você devolve para a sociedade, aqui está o exemplo, né? O nosso fundador, Amador Aguiar, criou a Fundação Bradesco em 1956 e começou a montar suas escolas ali em 1962. Hoje são 40 escolas pelo Brasil que patrocinam integralmente o ensino de qualidade para 42 mil alunos. A gente tem ainda, né, ensino não presencial,
que é acessado por 2 milhões de usuários ao longo do ano. E a Fundação Bradesco tem um orçamento esse ano, é o maior projeto social privado de educação da América Latina, seguramente, tá? Com 1 bilhão e 400 milhões de reais de orçamento. E por que é sustentável? Né? Porque ela tem lá 30% de participação no banco e ela recorrentemente, apesar de ser muito capitalizada hoje, né? Mas ela recorrentemente recebe os dividendos, JCP, oriundos do banco. Né? E a Fundação oferece, esses alunos da Fundação são alunos que não têm recurso para pagar a sua escola. São alunos que saem, às vezes, de uma favela do Rio de Janeiro e a Fundação tem de pagar seu transporte e paga seu fardamento para que eles possam ter acesso, João, ao ensino fundamental e ao ensino médio. Esse é o motivo de grande orgulho de nós, de todos os colaboradores do Bradesco, né? A gente veste a camisa, é impressionante aqui, para finalizar, dizer o seguinte, alguns ex-alunos trabalham no Bradesco e o depoimento e o que mudou na vida dessas pessoas, né? A gente pega um ou outro aluno que se habilita para trabalhar na organização, né? Mas eles estão pelo mercado. Eu estou vendo colegas da Accenture aqui, e tem um colega, né, da Accenture que ocupa uma posição destacada hoje e que foi aluno da Fundação. É impressionante a história dele, ele deu o depoimento, assim como eu já ouvi de outros colegas de outras organizações em idades diferentes. Então, esse S está presente no nosso DNA e no nosso dia a dia. Mas obrigado mais uma vez a todos vocês por participar e pelo convite, Isaac. Valeu. Um abraço a todos. Bom, Milton, palavras finais com você. Primeiro, eu tenho um orgulho gigante. Estão me ouvindo? Não. Era o microfone novo. Pegadinha. Estão me ouvindo agora? Assim. Bom, primeiro dizer para vocês que eu tenho um super orgulho do trabalho que a gente faz como federação, trabalho que nós fazemos juntos, Marcelo, Mário, Carlos. A gente se reúne com frequência na Febraban, vários comitês, vários de vocês representando os vários comitês, e a gente trabalha por um Brasil melhor, né? Esse ano a gente está completando o Itaú Unibanco 100 anos de idade, então tem um simbolismo muito grande para a gente, né? Quer dizer, são poucas organizações do mundo tão longevas e que têm esse olhar de longo prazo. Quer dizer, a gente não está aqui para os próximos 12 ou 24 meses, todos nós trabalhando para os próximos 100 anos. E para falar disso, eu acho que eu queria dedicar minha fala a fazer agradecimentos apenas, João. Primeiro, agradecer ao Isaac, agradecer toda a equipe da Febraban, evento impecável, realmente incrível. Agradecer a todos os parceiros aqui presentes, vários de vocês. Vejo aqui os estantes, acho que sem vocês a gente não teria ido e não teria chegado onde a gente chegou. Mas eu queria fazer um agradecimento especial aos nossos quase 100 mil youtubers, muitos aqui presentes hoje. E dizer que vocês são incansáveis, eu tenho orgulho gigante de liderar esse time. Agradecer a todos os bancários, eu tenho um orgulho enorme de ser bancário. A gente terminou a Febraban do ano passado, hashtag eu sou bancário, e eu assino o hashtag eu sou bancário, eu tenho muito orgulho. Sei do trabalho e do papel que nós temos quanto instituições, o quanto a gente trabalha para o bem do país, o quanto a gente move a economia, o quanto a gente impacta a vida de milhões de pessoas, direto e indiretamente todos os dias. Sejam os nossos colaboradores, fornecedores, mas especialmente os nossos clientes, enfim, razão de tudo, razão da nossa existência. Então, e queria deixar aqui um último ponto, que para mim não é menos importante, mas um tema que a gente falou pouco, mas que para mim é muito relevante nessa agenda do ESG, que é toda a discussão de raça e gênero e todo o avanço que a gente deve fazer como instituições, como país. A gente hoje, na contratação, a gente já tem 53% de mulheres sendo contratadas no fluxo e 40% de negros sendo contratados no fluxo de contratação do banco. A gente está avançando rápido em direção aos nossos objetivos de mulheres na liderança, negros na organização. E esse é um trabalho que enche a gente de orgulho, porque a gente não consegue corrigir séculos, né, de desigualdade. Mas se a gente se mobilizar, todos nós aqui, para tentar avançar o mais rápido possível, para tirar esse gap o quanto antes, a gente vai ter um país diverso, um país melhor e mais igualitário. Eu acho que tem muito trabalho para todos nós fazermos aqui. A gente acredita demais nessa agenda e a gente acompanha ela diariamente. E a gente percebe que é um ambiente diverso, não é só de raça, de gênero, mas é de igualdade, é um ambiente diverso de idade, é um ambiente diverso
de opiniões acima de tudo, né? A gente não está buscando um banco de iguais, mas um banco de gente que contribui e agrega valor todo dia para a gente fazer a instituição ser cada vez maior. Então, termino com isso, agradeço a todos vocês aqui presentes por terem a paciência de ouvir a gente aqui 1h30, para a gente um orgulho realmente poder dividir algumas palavras com vocês. Parabéns pelo trabalho que todos vocês fazem. Enfim, vamos continuar nessa luta aqui por um Brasil melhor rumo aos próximos 100 anos, por que não? Obrigado.